de viagem. Na nossa primeira viagem para o Oeste, no começo da década de 30, o plano era Emmett Fox, Blanche e eu irmos até Chicago, onde veríamos a Feira Mundial que fora inaugurada ali. Saímos de Nova York muito animados, pois nenhum de nós jamais estivera além de Pensilvânia, Poconos, na direção oeste. Enquanto rodávamos de carro pelas cidades, atravessando os Alleghenies e entrando em Ohio, Emmett Fox ficou tão fascinado com os Estados Unidos que resolveu alterar toda a sua programação para continuarmos até a costa oeste. A viagem ficou sendo a primeira de uma excursão anual para nós três, que nos levou para todos os Estados Unidos, Canadá, México e a maior parte da Europa anterior a Hitler, sempre de automóvel para termos tempo de ver tudo meticulosamente. Nessa viagem, ao chegarmos a Chicago, foram enviados telegramas cancelando algumas palestras e modificando outras na programação. Estávamos hospedados no Palm House e na segunda noite que passamos ali, um amigo de Nova York fitou-nos atônito e entramos no saguão. Convidou-nos para jantar. Emmett Fox conhecia a mulher dele das conferências, porém jamais o tinha visto. Ao nos sentarmos à mesa do jantar, ele perguntou: Dr. Fox, importa-se se eu tomar uma cervejinha no jantar? Emmett Fox achou graça. Claro que não. Os atletas na Inglaterra treinam à base de cerveja e acho que ela é mais forte do que o produto americano. Aquela foi a primeira feira mundial a que Blanche e eu assistimos e superou nossas expectativas. Nos anos futuros visitaríamos outras feiras mundiais em São Francisco, Seattle, São Diego, Fort Worth, Nova York, Paris e Bruxelas. Emmett Fox considerava importante ver esses acontecimentos extraordinários, pois mantinham a pessoa sempre atualizada com as últimas novidades tecnológicas e às vezes espirituais. Passamos uns 2 dias visitando os pontos turísticos da cidade e comprando muitos livros. O único lugar que atraía Emmett Fox, como um imã, era uma livraria, em especial um sebo, com livros fora de circulação. Foi essa tendência que originalmente o levou ao movimento metafísico. Foi enquanto bisbilhotava em sebos londrinos no começo do século que deparou com alguns panfletos americanos sobre o assunto. Dali em diante estava fisgado. Nós e milhões de outros damos graças por isso. A seguir fomos para o oeste. As estradas passaram a ficar cada vez piores, com trechos de muitos quilômetros de cascalhos. Naquela época não havia as estradas completamente asfaltadas, que hoje cruzam o país, não importa que caminho se tomasse. Em Kansas e Nebraska, havia muitos quilômetros de estradas em que as rodas dos carros haviam se convertido numa tábua de esfregar contínua que emitia vibrações que faziam chacoalhar os nossos dentes. Era espantoso como os automóveis daqueles tempos suportavam os esforços, sem falar na resistência do motorista e dos passageiros. Ao cruzar as pradarias, parecia que se estava viajando o mesmo quilômetro o dia todo, pois o cenário era imutável. Mas a profunda paz que a paisagem transmitia compensava tudo. Quando fazia bom tempo, não importava onde estivéssemos, era prática diária darmos uma paradinha e nos metermos campo adentro para uma meditação de 15 ou 20 minutos, enquanto Blanche orava no carro. Oração e tratamento eram sempre o foco primordial do dia. As agências dos Correios tornavam-se nossos escritórios itinerantes e era através delas que mantínhamos contato com aqueles que precisavam de ajuda espiritual. Emmett Fox não gostava de perder tempo e vivia no presente, mas isso não o impedia de ser uma pessoa divertida. Tinha uma bela voz de tenor e gostava de cantar no carro. O que deixava Blanche e eu impressionados era que conhecia a letra de tantas canções populares ou clássicas. Tinha uma memória prodigiosa.
Logo descobrimos também que conhecia fatos interessantes sobre grande parte das cidades maiores que atravessávamos. Certa vez perguntei-lhe de que fonte provinham suas informações. Ele respondeu: de ler o Brooklyn Eagle em Londres. A princípio pensei que estivesse brincando comigo, porque nasci no Brooklyn. Ele disse que considerava o Brooklyn Eagle um dos jornais mais extraordinários do mundo e que o lera, junto com muitos outros, durante anos. Falamos de sua mente fotográfica e ele concordou que a possuía, mas continuou: e todos também a possuem porque o subconsciente sempre se lembra de tudo que o indivíduo experimentou. O que as pessoas têm de fazer é treinar as suas mentes para recordar a informação quando necessário. Ele fizera exatamente isso num grau extraordinário. A despeito da grande pressão do seu trabalho, descobria prazer nas coisas simples. Certa vez, ao cruzarmos a ponte sobre o imponente rio Mississippi, ele me pediu que parasse o carro na linha divisória estadual. Eu o fiz e então ele falou: siga adiante meio metro. Olhou para Blanche no banco traseiro e riu. Blanche falou: você ainda está em Wisconsin e nós estamos em Iowa, mas logo atiraremos de Wisconsin. Um dos locais em que paramos foi a Unity School, que na época era sediada em Kansas City, Missouri. Emmett Fox admirava os ensinamentos de Charles Fillmore, fundador da Unity, e sempre dizia que era filho espiritual de Fillmore. Emmett Fox escreveu: considero que Charles Fillmore se situa entre os profetas. Ele nos deu algo que os grandes profetas nos deram. Um profeta é aquele que mantém um certo contato com Deus num grau muito raro e transmite isso a seus semelhantes. Ele é uma estação transmissora de Deus. Todos conhecemos os grandes profetas da Bíblia e houve alguns fora dela. Charles Fillmore é um dos grandes homens de sua geração, embora o mundo, de modo geral, desconheça isso. As coisas que são realmente dele não são as tão aparentes na superfície. Sou um de seus filhos espirituais. Assim foi um grande deleite e um acontecimento inspirador chegar finalmente a conhecer Charles Fillmore. Seus filhos Lowell e Rick Ernest Wilson, que era e ainda é um escritor requisitado e orador da Unity, e todo o pessoal da Unity School. Emmett Fox foi convidado para falar numa reunião especial dos funcionários e da equipe na 90ª Tracy, a sede da Unity em Kansas City, e posteriormente os estudantes da Unity Farm. E tivemos o prazer de ouvir Ernest Wilson. Ficamos hospedados no Hotel Muelebeck, em Kansas City, mas depois nos mudamos para o pequeno hotel da Unity Farm. Certa vez, jantamos cedo no restaurante de autosserviço, já que Emmett Fox deveria falar ao entardecer numa grande reunião ao ar livre. A palestra foi bem recebida e depois dela, muita gente entrou na fila para falar com ele. Já era tarde quando retornávamos ao hotel e Emmett Fox comentou: jantamos tão cedo que estou com fome. Concordamos prontamente que também estávamos. Que tal irmos comer alguma coisa no Muelebeck? Lá fomos nós. Quando voltamos para o hotel da Unity Farm, tudo estava quieto, sem Vivalva por perto. Nossos quartos ficavam no segundo andar e enquanto subíamos as escadas, mal iluminadas, Emmett Fox murmurou: é melhor tirarmos os sapatos para não acordar ninguém. Ao chegarmos no alto da escada, Emmett Fox deixou cair um dos sapatos que saiu rolando degrau abaixo. Ele sussurrou para nós com um risinho abafado: nossos pecados são sempre descobertos. Jamais ficamos sabendo se nossos pecados foram ou não descobertos, pois nunca ninguém tocou naquele assunto. Em outra ocasião, estávamos sentados na varanda diante do restaurante de autosserviço, bebendo vacas pretas, uma deliciosa mistura de bebida não alcoólica feita de raízes e sorvete de baunilha, com Charles Fillmore e vários outros. Estava muito quente e alguém comentou que as moscas eram muito irritantes.
ao que Charles Fillmore respondeu, com seu senso de humor aguçado. Pode haver algumas moscas por ali, mas não há moscas em Jesus. Com sua beleza e ambiente espiritual, Unity era um lugar divertido. Isso também acontecia com a afinidade que ele sentia com a Igreja da Ciência Divina, cofundada por Nora Brooks e localizada em Denver, Colorado. Se Charles Fillmore era o pai espiritual de Emmett Fox, Nona Brooks era, sem dúvida, a sua mãe espiritual. Ele a adorava e nós também. Quando Blanche e eu conhecemos Nona Brooks, certa manhã, bem cedo, num hotel em Omaha, Nebraska, Blanche escreveu no seu diário: "Ela é uma das pessoas mais encantadoras que já conheci. Poderia passar o dia inteiro escutando-a falar, é tão interessante." Conhecemos-nos no saguão. Nona usava um chapeuzinho e, com sua reserva inglesa, Emmett Fox puxou-a para trás e beijou-a na testa. Ela ficou ruborizada até as têmporas. Passamos o dia com Nona. Ela estava se dirigindo para o leste e nós para o oeste. O centro-oeste estava sofrendo uma seca prolongada e devastadora e vimos evidências dela por toda parte, terra ressecada, gado morto pelos campos, gente abandonando as fazendas secas e comidas pela erosão em carros desconjuntados, com seus parcos bens na esperança de achar um pasto melhor na Califórnia. Em certa ocasião, o pó que o vento soprava na estrada foi tão espesso que tivemos de parar o carro. Emmett Fox falou: "É uma boa hora para rezar pedindo chuva." Ficamos ali talvez uns 20 minutos, a tempestade de poeira diminuiu e prosseguimos caminho. Porém, dentro de meia hora, tivemos de parar de novo. Chovia tanto que não conseguíamos enxergar a estrada. Ficamos ali dando graças, como provavelmente também o estava fazendo toda aquela gente, pois a tempestade interrompera a longa estiagem. Na tarde seguinte, ao subirmos uma pequena colina, tivemos a visão inicial da espinha dorsal geológica do país. A grandiosidade azul e dourada das montanhas rochosas que se estendiam no horizonte. Saltamos do carro e demos graças a Deus por ter nos trazido àquele lugar memorável. Chegamos a Denver dali a um dia ou dois e tivemos nossa primeira apresentação cara a cara a todo o pessoal da primeira igreja da Ciência Divina e da Faculdade de Ciência Divina do Colorado, sede do movimento. Foi ali que, em 1932, Emmett Fox fez uma palestra sobre o destino histórico dos Estados Unidos, o mistério do dinheiro americano. Posteriormente publicada por Harper e Brothers, já em 1938, algumas previsões feitas por ele naquela palestra tinham se tornado realidade. Com o passar dos anos, fizemos muitas visitas a Denver, durante as quais Emmett Fox fazia conferências e todos nós nos divertíamos à grande. Fomos apresentados de fato à hospitalidade do Oeste. Certa vez fomos levados a um jantar no Heights Chalet. Todo mundo estava lá, gente que viríamos a conhecer e amar nos anos seguintes. Heights parecia ter sido transportada de tapete mágico da Suíça e colocada num cenário semelhante nas Montanhas Rochosas. Outros locais que visitamos foram o Parque Rocha Vermelha e o Jardim dos Deuses. Ficamos conhecendo nomes e locais famosos do Oeste, tais como Central City e sua pequena, mas famosa ópera da época, da Corrida do Ouro, onde haviam cantado Jenny Lind e outros cantores de destaque. Também ali George Hazley, que era o solista dos nossos cultos dominicais em Nova York, cantara The Bartered Bridle. Em certa viagem a Colorado Springs, Emmett Fox começou a dizer, logo de início: "Ou vai ou racha", como o faziam os antigos pioneiros. Estava se tornando mais americano a cada quilômetro da viagem. Finalmente começamos a subida íngreme até o topo do Pico Pike, que inspirava a frase aos pioneiros. Emmett Fox estava radiante e ficava repetindo, "ou vai ou racha", a uma altura de 4.000 quilômetros.
Quanto mais subíamos, mais difícil se tornava para o carro respirar. De bom humor, Emmett Fox disse: devíamos apelidar esse Ford de Camurça, porque nos leva a todos os lugares a que queremos ir. Dali em diante tivemos um novo Camurça a cada ano, rodando cerca de 48 mil quilômetros anualmente. Naquela época não sabíamos que Henry Ford acabaria por se interessar pelos livros de Emmett Fox e encomendá-los do nosso escritório de Nova York. Nesta viagem, porém, o nosso Camurça não estava exatamente saltando de pico em pico, mas sim de rocha em rocha. A estrada era ruim e o oxigênio estava rareando para Camurça e para nós. A certa altura saltei e ajustei o carburador, o que era fácil com os mecanismos simples dos primeiros carros. Camurça funcionou melhor depois disso e finalmente atingimos o estacionamento que ficava perto do topo, enquanto Emmett Fox continuava soltando seus gritos, de ou vai ou racha. Mal parei o carro, ele saltou porta fora para ser o primeiro a chegar ao topo, mas não se dera conta da altitude. Percorreram uma curta distância quando ficou completamente sem fôlego e teve de se deitar na estrada. Ao recobrar o fôlego e o humor, comentou: os pioneiros sem dúvida devem ter sido uns fortes. Uma de nossas viagens levou-nos à Nevada, onde víamos velhas cidades mineiras, algumas das quais eram cidades fantasmas, apenas com arcabouço das construções ainda de pé. Paramos para almoçar em Tonopah. Havia apenas um hotel e, ao estacionarmos o carro, vimos uma mulher saindo do que parecia ser o bar, carregando uma grande lata de cerveja. Emmett Fox riu e falou: igualzinho aos pubs ingleses. Lá elas saem pela porta lateral, carregando meio litro embaixo do chale. O meio litro de Tonopah, porém, parecia mais um litro. Por trás do hotel havia uma colina e tanto que parecia erguer-se abruptamente e tinha jeito de que iria desabar e engolir o prédio. Entramos no restaurante que se vangloriava de comida caseira na vitrine e Emmett Fox comentou: sempre desconfio de comida caseira na estrada. Nós concordamos com ele por experiência própria. O proprietário, como a maioria do pessoal do Oeste, era amistoso e falante. Entregou-nos um cardápio muito manuseado e perguntou: de onde vocês são? Nova York, respondemos. Adivinhei que eram gente da cidade grande no minuto em que entraram pela porta. A refeição foi servida. Ele se aproximou de novo e perguntou: em que ramos vocês trabalham? Sou clérigo, respondeu Emmett Fox. Ah, é um desses tais pregadores. Bem, reverendo, viu aquela montanha atrás do hotel? Piscando para nós, Emmett Fox replicou: é difícil não ver. Bem, reverendo, todos os dias olho para aquela montanha e, como manda a Bíblia, digo para ela: que você se mova e se lance ao mar. Há muitos anos que venho fazendo isso e ela ainda não se moveu. Ele falava em tom de desafio, como quem diz: você é pregador, faça alguma coisa a respeito. Deixamos o hotel com a colina ainda parada ali. E logo depois desejamos ter deixado a refeição ali também. Passamos a noite na cidadezinha mineira de Ely, cujo bar local tinha um pequeno cassino. Depois do jantar no hotel, Emmett Fox, que sempre queria ver tudo, disse jocosamente: vamos ser bem ousados e entrar e dar uma espiada. Havia uma turma bem braba lá dentro, mas não hesitamos e nos dirigimos ousadamente, ou assim nos pareceu, ao bar. Parecia-nos que todos os rostos estavam voltados para nós, mas tomamos coragem ao ver que era uma moça encarregada do bar. Ficamos sem saber o que pedir, até que Emmett Fox e Blanche finalmente se decidiram por café e eu, na esperança de manter as aparências, pedi uma cerveja. A cerveja veio logo, mas o café teve de ser feito na hora. Quando Blanche pediu leite para pingar no café, a moça do bar respondeu: meu bem, sei que você está se divertindo à beça com isso. Sei que eu me diverti a primeira vez que entrei num bar em Mexicali. E acrescentou:
Não temos leite. Usamos café apenas para botar sóbrios alguns de nossos fregueses. Dentro de 1 ou 2 dias, chegamos à fronteira da Califórnia. Entrar na Califórnia era como cruzar a fronteira de um país estrangeiro. Guardas de fronteira examinavam a bagagem e o carro, procurando frutas e legumes que levassem besouros ou outro tipo de peste agrícola. Também estavam de olho em outras coisas. Havia vários anos, os chamados Okies, fazendeiros das regiões secas e gastas pela erosão de Oklahoma e de outros estados, se dirigiam para a Califórnia para vender qualquer coisa que tivessem para ficar solventes de novo. Com seu gosto por colecionar livros, Emmett Fox tinha cerca de 50 ou 60 deles no carro. O inspetor olhou para os livros e perguntou: "Moço, o que vai fazer com todos esses livros?" Emmett Fox replicou: "Vou lê-los." "Tem certeza de que não vai vendê-los na Califórnia?" "Em que ramo trabalha?" "Sou clérigo." "Ah", falou o inspetor. "É um reverendo." "Bem, acho que então está bem." E nos deixou passar. Isso aconteceu com variações quase todas as vezes em que cruzamos a fronteira da Califórnia. Um pouco mais tarde, resolvemos parar na primeira cidade que encontramos. Fazia calor, pois a cidade ficava perto do deserto. E havia pouca gente na rua. Perguntamos a um sujeito onde ficava o melhor hotel da cidade. Ele pensou um minuto, depois falou: "Bem, há 2 hotéis na cidade, pequenos, e não importa qual deles vocês escolham. Vão desejar ter escolhido o outro." Naquela época não havia ar-condicionado, portanto, o único meio de conseguir algum alívio era um ventilador soprando ar quente pelo aposento. Porém, na tarde seguinte, próximo ao fundo do Vale da Morte, encontraríamos um tipo muito engenhoso de dispositivo de refrigeração. O Vale da Morte era mais maravilhoso do que imaginávamos. A paisagem era absolutamente estupenda, com formações e cores fantásticas. Ao rodarmos cada vez mais para dentro dele, miragens apareciam de vez em quando. Lagos e formações aquáticas que realmente não existiam eram os fenômenos da natureza que causaram a morte de tantos dos antigos pioneiros que eram atraídos para eles em busca de água para si e seus animais. No entanto, a despeito dessa história trágica, o local era muito lindo. Cartazes alertavam os viajantes para não se desviarem das estradas principais que eram patrulhadas e para não abandonarem seus carros em caso de enguiço. O calor era muito enganador. A gente nem sentia suor, porque ele secava muito rapidamente. Mais ou menos na metade do caminho, paramos no famoso Zabriskie Point, de onde podíamos ver simultaneamente o local mais profundo e o mais alto dos Estados Unidos. Emmett Fox comentou: "Na Inglaterra, li a respeito e vi fotos da equipe Borax, de 20 mulas. Mas isso ultrapassa de longe a minha imaginação. Lá embaixo, as planícies de sal rebrilhavam ao sol ardente. O segundo lugar mais fundo da Terra. E agigantando-se à distância, via-se o Monte Whitney, com o topo coberto de neve, o ponto mais elevado. Mas para o fim da tarde, ao serpentearmos em direção ao fundo do Vale da Morte, a nossa grande surpresa foi um oásis. Uma estância de tamareiras com o nome bastante plausível naquela temperatura escaldante de Estância do Riacho Fornalha. Anos mais tarde, no Oriente Médio, teríamos uma experiência semelhante, mas este foi o nosso primeiro contato com tâmaras frescas crescendo em tamareiras. Lá na Estância do Riacho Fornalha, eles tinham acomodações para gente da cidade grande, do leste, para passar a noite. Emmett Fox ficou tão encantado que sugeriu passarmos a noite ali, embora ainda fossem 3 da tarde. Com a temperatura tão alta lá fora, ficamos espantados ao constatar que dentro das cabanas fazia apenas 27 graus. Obtinha-se o ar-condicionado permitindo que a água pingasse através de uma caixa de palha instalada na janela. O poder de evaporação do calor seco lá fora refrescava o ar que entrava na cabana.
Passaríamos uma noite muito confortável. A tarde comprida não foi desperdiçada. Muitas vezes era numa ocasião dessas que Emmett Fox escrevia melhor e trabalhamos juntos num novo livreto programado para ser publicado no outono. Alguns anos depois, quando tornamos a visitar o Vale da Morte, Emmett Fox teve o palpite de que devíamos percorrer alguns quilômetros pelo vale e conhecer Scott, do Vale da Morte. Emmett Fox tinha sabido das peripécias de Scott na Inglaterra e queria ver o camarada, se fosse possível. Então lá fomos nós, depois de rodarmos um pouco no calor e poeira, ficamos com muita sede. Uma placa na estrada. Poços da Chaminé. Só serviu para aumentar nossa sede e nem paramos para investigar. Quando depois de algumas horas continuávamos a não ver nem sinal de uma habitação, Emmett Fox disse: "Acho que esta situação está pedindo um tratamento espiritual." Pouco depois do tratamento, chegamos a uma cabana à beira da estrada, com uma placa tosca. Restaurante Comida Caseira. Mais uma placa de comida caseira. Emmett Fox riu-se e disse: "Acho que faz parte do nosso karma, mas é melhor do que nada." Estávamos com mais sede do que fome. Víamos que tínhamos a escolher entre soda limonada morna, cerveja morna, leite morno ou água fresca. O dono era um velho mineiro que afinal se estabelecera e tinha uma vaca pastando no pouco capim encontrado no meio dos cactos. Pedimos sanduíches de ovo frito e água fresca que vinha de uma fonte ali perto. O velho garimpeiro nos contou que tinha procurado ouro por muitos anos, na esperança de dar uma tacada como o Scott. Mas seus ganhos tinham sido parcos e ele afinal desistira. Também reconheceu que seu restaurante não estava indo lá muito bem, sobretudo porque não havia muitos viajantes por ali. Scott, do Vale da Morte, diziam, tinha uma mina de ouro secreta e de vez em quando ele subia os morros para manter essa impressão. Tinha a reputação de ter gestos fora do comum e dispendiosos. Fretou um trem especial da estrada de ferro Atchison, Topeka e Santa Fé para fazer a corrida mais rápida de Los Angeles a Chicago. Também construiu o Castelo de Scott, castelo mourisco de $2 milhões em Grapeevine Canyon, projetado pelo famoso arquiteto Frank Lloyd Wright. Quando nos aproximamos do castelo, parecia uma miragem das 1001 noites, tão grandioso e lindo que mal dava para acreditar, cercado por altas palmeiras e uma piscina. Tudo isso no meio do deserto. A construção era de mármore italiano, a cozinha e banheiros de azulejos espanhóis, a sala de música comportava um piano de cauda e a sala de jantar tinha lustres de cristal. Chegamos à entrada e tocamos a sineta. Emmett Fox identificou-se ao empregado e disse que gostaria de falar com o Sr. Scott. A reserva britânica de Emmett Fox ainda não se dissipara completamente. O homem nos pediu para esperar. Dentro de minutos, Scott foi nos receber em pessoa. Parece que ele tinha lido O Sermão da Montanha e estava muito contente por conhecer pessoalmente o autor. Fomos convidados para jantar e passar ali a noite. O jantar foi ótimo, servido em um ambiente suntuoso. Então, como acontece muitas vezes nas boas festas, nós fomos para a cozinha, a qual os azulejos espanhóis das paredes davam grande beleza. Scott, com seu chapéu de abas enormes e botas, sentou-se num canto com os pés numa cadeira, mascando fumo. Havia uma escarradeira ali perto e Scott raramente errava o alvo. Depois ele nos contou histórias de seus primeiros tempos difíceis na mineração do ouro e foi bom ouvir histórias do próprio homem. Emmett Fox perguntou: "Scott já passara a ser Scott. O que você faz quando tem um problema sério?" "Bem, reverendo, fico sozinho com um galão de gin clandestino e penso no caso." Depois ele riu e completou: "Não sou religioso, mas também rezo."
Hoje há muita gente que sabe de um segredo que foi muito bem guardado por muito tempo. Scott realmente deu uma bela tacada. Albert Johnson, de Chicago, presidente do conselho da National Life Insurance Company e homem de grande fortuna, estava muito mal, tuberculoso. Scott o convenceu a ir para o clima seco do deserto, onde ele ficou morando, na cabana de Scott. Johnson curou-se e, em consequência, financiou Scott em todos os seus empreendimentos fora do comum.